Haruardo! Domo, meu querido e minha querida Kohai, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo de Kono Ototomare aqui no canal e seu episódio de número 23. Um episódio que eu diria que foi muito bom, porque teve fanservice de Hiri Kurata, teve fanservice de Chike Hozuki, teve nós falando, Kota, parabéns, você fez a melhor coisa de Kono Ototomare que você poderia fazer, e não é relacionado ao Koto e sim ao romance. Ele teve os motivos da Himesaka e sua determinação de querer ganhar, digamos que o nacional, ou ao menos ir para lá. E também vemos a motivação, a determinação da Hakuto. Então foi um episódio bem rápido, nem tem muito o que ressaltar, mas eu vou falar o que eu mais gostei e as cenas interessantes e o que eu achei. Então vamos falar de Kono Ototomare e seu episódio mais recente, mais conhecido como A Determinação de Himesaka. Começo ressaltando a dor de uma frustração, afinal uma derrota não é fácil e é sempre amargo. Mas graças a isso, uma era acabou-se e assim as antigas campeãs têm uma determinação e agora conseguem perceber seus rivais em sua volta. E graças a isso, a nova Himesaka almeja retomar o primeiro lugar e ir ao nacional. E é sobre isso que vamos falar, afinal foi a maior parte do episódio, só que eu irei falar e aprofundar rápido com vocês, meus caros Kohais. Por conta de que eu gostei, a gente vê que a Kazusa, ela realmente mostra o sentimento que ela estava sentindo. Digamos que ela fica envergonhada, afinal ela meio que ignorava, ela não olhava, ela desprezava seus adversários como a Tokise, como a Hakuto. Então após ver que não foi a Himesaka, não foi, digamos que o Koto delas, não foi a escola delas que ganharam, elas começam a perceber ao seu redor e aos seus adversários. E foi interessante porque ela fala, eu não fui ver a apresentação da Hakuto por conta de que eu fui discutir com a Tokise o que é que eu estava fazendo. E isso foi legal, porque ela realmente vê os seus erros, as suas falhas, e ela fica mais determinada. Não só ela, como todas as suas companheiras. E foi interessante, afinal vemos que algumas ainda falam, ah, foi sorte. Já a capitã, a presidente, fala que elas se abaixaram a guarda. Então foi bem legal, porque a nova revolução, digamos, delas, pela conselheira do clube, fala que a partir de agora muita coisa vai mudar. A era da Himesaka acabou, só as melhores irão participar da audição e do nacional. Ou seja, a gente viu a forma como foi mostrado como é que elas foram e quem foi escolhida. Importa se você é itinense, se você é ninense, se você é sanense, só as melhores vão. Se todas são do itinense, só do itinense vão. Só que acontece que vimos que a maioria ainda foi as senpais lá da Kazusa. Então foi legal, mas mostra, a sensei disse, só as melhores irão. Tanto que acontece que uma das senpais da Kazusa não foi, e isso meio que deixou ela frustrada. Afinal, era uma senpai gentil, e graças a essa senpai, ela ficou mais determinada em querer ir ao nacional, porque indo para lá, haverá uma nova chance para ser escolhido as melhores que irão se apresentar. Então foi bem legal, porque a gente viu a determinação delas, digamos que a motivação, que há várias ainda que não vão se apresentar, e elas podem ter uma chance se elas garantirem a vaga no nacional. Então, sem dúvidas, foi muito relevante, foi muito interessante, foi uma parte bem tocante e emocionante de Kono Ototomare. A gente vê a motivação das antigas número 1, das antigas campeãs. Então acredito que eu abordei de certa maneira o que eu mais gostei da cena e destaquei, porque a apresentação delas foi sobre-humana, a gente viu a sincronia, a pressão que elas exalavam, a gente viu que foi escolhido realmente as que poderiam fazer uma sincronia, digamos que idêntica à das suas companheiras, então era perfeição, era equilíbrio, era sincronia. Só as melhores que pudessem tocar como a peça mandava seriam escolhidas, e vimos que elas foram escolhidas e a apresentação delas foi muito boa, foi de destaque. Então acredito que eu ressaltei tudo que eu queria da Himesaka. Tendo falado da Himesaka, que foi a maior parte do episódio, vamos falar de outras cenas interessantes, como por exemplo a determinação da Hakuto, que já foi mostrada no episódio. Pelo menos é o que eu acho e o que eu irei dizer para vocês, segundo minha interpretação desse episódio. Eu acredito que a motivação deles é o sensei deles que irá sair do cargo. A gente vê que após longos 10 anos, digamos que sendo conselheiro da Hakuto, do clube de Koto, e mesmo não tendo quase nenhuma experiência, a gente viu com o decorrer pelo que foi mostrado da imagem e provavelmente no próximo episódio, onde vai ser o foco mesmo de desenvolvimento, a maneira com que ele cuidava do clube. E acontece que, de certa maneira, digamos que todos os membros, os alunos, são gratos à maneira com que ele criou, cuidou desse clube, e é essa determinação que irá fazer dele se tornar a vencedora, provavelmente, se eles conseguirem ganhar. Mas, para todo caso, é essa determinação, é essa motivação. Eu gostei de ver bastante do Mil, ele fala que o sensei é como o sol, então acontece que ele está fazendo fotossíntese para poder se abastecer, para ter energia, e foi legal porque foi uma cena muito fofinha daí do sensei, digamos que segurando na mão deles. Então o Taishi sensei, eu acho que é assim o nome do conselheiro da Hakuto, foi uma das melhores partes desse episódio. Por mais que tenha sido rápida e seja o foco do próximo episódio, eu já gostei e já queria destacar com vocês.
por conta de que a outra parte que ele vai falar com o Takinami novamente, e é uma cena interessante, porque o Takinami fala quem que é o compositor, porque é uma pessoa muito habilidosa, e a participação no festival mostra o nível deles, o quão sério eles são, e acontece que todos esses elogios, digamos, fez com que o Sensei da Hakuto ficasse envergonhado. Só que devemos lembrar que o Sensei da Hakuto não participou da antiga competição que eles haviam ido, e acontece que todos esses elogios ficam na dúvida. Então, ele usou um pseudonome e fez a composição da Hakuto, ou é um outro compositor que será o novo conselheiro que estava lá? Então, tá aí as dúvidas. Eu não sei, tenho minhas dúvidas, por conta de que tá sendo muito mistério, o Takinami já percebeu tudo, mas pelo que eu acho é que vai ter um novo conselheiro. Eu acredito fortemente no pseudonome, porque a gente vê o rosto daquele conselheiro, a gente vê que ele ficou envergonhado, é como se o Takinami estivesse elogiando a ele próprio, que a composição que ele compôs foi muito boa. Então a gente não sabe ainda, a gente só vai saber com o tempo, mas para todo caso, a gente vê o sentimento, o carinho que ele tem, o afeto pelo clube. Mas então, no próximo episódio, obviamente a gente vai falar, porque vai ser o foco esse conselheiro, e talvez eles mostrem quem é o tão misterioso compositor. Mas tendo falado dessa parte, vamos falar de fanservice. Mas antes de continuarmos, aquela pergunta importante: você já deu like no vídeo? Você já se inscreveu? Você já comentou o que você achou do episódio? Faça tudo isso que é muito importante e ajuda o canal a crescer, e eu estarei muito agradecido. E antes, muito obrigado, afinal atingimos mais de 500 inscritos, e isso é muito importante e me deixa cada vez mais motivado, feliz e dedicado. Então muito obrigado, meus queridos corrais, que eu ainda não havia agradecido. Então rumo a 600, 700, 800, 900 mil e muito mais. Por isso, conto com a sua inscrição, com o seu like e com o seu comentário. Mas agora, vamos voltar a falar de Konoha Tamaré. Acredito que vamos falar do casal mais amado de Konoha Tamaré. Vamos falar de Chika e Hozuki, por conta de que eles foram muito fofinhos, eu diria. O amuleto lá da Hozuki foi muito legal, foi uma cena bem interessante que ela dá pra Akira, e acontece que a Akira agradece. E daí o Chika simplesmente pergunta: ué, cadê o teu amuleto? Onde você colocou? E acontece que ela fala que ela não havia feito dela. Ela ficou tão ficcionada nos treinos e em fazer os amuletos dos companheiros que ela esqueceu do dela. Então acontece que a gente vê que o Chika fala Shogunai, e daí ele coloca tipo o nome da Satoa no mesmo amuleto dele. E acontece que colocando ali, digamos que a cena toda, o visual, o sorriso sincero, puro e ingênuo do Chika, a cena dela toda envergonhada, mas feliz por ver que o Chika colocou o nome dela no mesmo amuleto, foi muito legal. Porque nesse momento, a gente vê a preocupação do Chika, ele coloca no mesmo amuleto para que fosse o amuleto dela também, só que é aquele clima de casal. Porque quando eu vi a cena, eu já pensei, caraca, que coisa mais fofinha! E daí acontece que o Kota falou o que eu ia falar se eu estivesse ali, e o que você ia falar, provavelmente. Ele fala Kopurumitai, que é tipo, parece um casal. E foi muito fofinho, porque o Chika já fala, morra, não acredito que você tá falando isso, não tem nada de casal. E a Uzuki já fica toda envergonhada. E acontece que o Chika começa a refletir. Ele pensa, ela sorriu. E acontece que daí a cena acaba basicamente assim. A gente vê daí que a Hiro fala que inveja, ou melhor dizendo, ela pensa, porque ela queria fazer isso com o Kurata. Só que acontece que o Kurata, né, tipo, não fez, porque não precisava do amuleto também, né? Mas foi muito fofinha, sério. A cena da Hozuki e do Chika foi uma das melhores cenas dessa temporada, porque essa temporada tá tendo muito foco em drama, né, romance, só que é um romance dividido, porque tem que desenvolver os outros casais. E eu gostei, porque foi a cena mais fofinha, talvez, da segunda temporada envolvendo esses dois. Então, eu praticamente não tenho críticas, foi uma cena perfeita, com elogios, porque o Kota fez algo que eu queria que acontecesse, que eu queria falar, e ele falou para os dois, que parecem um casal, Kopurumitai. Então, praticamente gostei, além do mais que, no caso, tendo falado do fanservice de número 1, vamos para o fanservice de número 2. Afinal, devemos falar de Hiro e Kurata, por conta de que também foi uma cena muito boa deles. Eu tô gostando muito da Hiro e do Kurata. Eu devo dizer que o romance deles está muito bem construído. Mas ressaltou a melhor cena, que foi a cena do Kurata todo nervoso, ele pensando em como pode acalmar, mas ao mesmo tempo ele pensando que ele não pode pegar esse nervosismo que todos estão emanando. E acontece que a Hiro já observa, ela só pega no Kurata e fala, fica calmo, não tem por que você ficar todo nervoso. Vamos com calma, vamos logo focar no treino. Então acontece que foi bem legal, porque a Hiro, as falas dela e a maneira com que ela, tipo, mostrou, parecia que ela não estava nervosa. Só que a mão dela estava inteiramente tremendo, tanto que ela já saiu de perto do Kurata quando ele comenta isso. E foi uma cena fofinha, porque foi aquele apoio de companheiro, de vice-presidente, aquele apoio de um amigo, né, de uma amiga mesmo. Então a maneira como a Hiro tentou acalmar o Kurata foi muito fofinha, porque a gente viu o sorriso dele. Foi o sorriso que eu tava fazendo, porque eu amo esse casal. Então, sério, eu tô ficando bravo
bravo com o Kurata. Eu acho que ele devia tomar atitude. A Hiro tá mostrando que ela é apaixonada e ele não percebe isso. Só que ao mesmo tempo parece que ele percebe. Então, sério, eu quero ver um desfecho desses dois ou uma aproximação maior do casal. Mas para todo caso, aquele sorriso, a cena em si já foi um bom romance. Só que eu quero mais uma conclusão. Quem sabe acontece isso. Eu acho difícil, mas pelo menos um beijinho na bochecha poderia ter. Não. Isso até o final da temporada. Mas tendo falado do fanservice, acredito que eu falei de praticamente tudo que eu queria ressaltar com vocês sobre o episódio. Sem dúvidas, um bom episódio para Kono Ototomare. Acredito que ressaltei tudo que eu queria abordar com vocês, meus caros corrais. Por conta de que eu devo ressaltar a cena, por exemplo, lá do Tetsu junto com a Isaki, que foi legal, porque a gente viu que a senpai do Kurata também tava lá, e ela se pergunta, Tenku Naku, que é tipo o choro dos céus, é esse o nome? Qual será a profundidade dessa peça? Ela fica se questionando como eles irão tocar. Foi algo bacana, a gente vê que ela tá do lado do Tetsu, que de certa maneira é o Kohai dela, só que ele não sabe disso, por conta de que ele não esteve ao lado do Chika, do clube de Koto, quando ela foi no festival, então foi bem legal ver essa relação, porque eles não se conhecem. Para todo caso, acredito que pode ser que mostrem, se eles acabarem conversando. O que eu posso dizer é que a gente vê que a mãe da Haruzuki e a Obasan lá da Akira já estão em algum lugar lá do teatro, em algum local, digamos que da audição, a gente não sabe onde. Para todo caso, o que eu posso ressaltar é que foi uma cena bem legal do fanservice. Eu gostei do foco que teve na Hinasaka, o desenvolvimento que deram para elas de uma maneira até rápida. Uma das melhores partes do episódio, na minha opinião, foi a parte quando eles focam na Hinasaka e mostrando que às vezes não é o seu esforço, a sua dedicação que fazerá você ser escolhido. Isso se mostra por conta da senpai da Kazusa, a Huzumi. Ela não foi escolhida. E isso, de certa maneira, foi triste, porque ela se dedicou, ela foi esforçada, como a própria conselheira cita. Só que o fato da pressão, ou melhor dizendo, dos dedos dela estarem estáveis na hora de fazer a pressão na corda, foi o fator dela não ter escolhido. E isso foi legal, porque mostra que às vezes por você não ter se dedicado totalmente, por mais que você tenha sido muito esforçada, não é o motivo pelo qual você vai ser escolhida. Então foi uma das partes legais, porque ao contrário da Tokise, por exemplo, a gente vê que o esforço do Sunny e dos outros mostra que eles estão indo bem, que eles podem fazer uma determinada parte da peça, do Koto. Só que mostra que quando é o caso da Hinasaka, que é a elite do Koto de certa maneira, é mostrado que só as melhores serão escolhidas. Então é algo bem diferente com o outro Ototomare, porque sempre é mostrado na obra que a dedicação, o esforço é mostrado que tem sua recompensa, só que dessa vez, no caso da senpai da Kazusa, não foi, que ela vai ter que contar com as suas companheiras para ela ter uma outra chance. Então foi uma cena que sem dúvidas foi muito incrível, e a apresentação delas também foi muito boa, foi muito interessante. A gente vê que o próprio Chika elogia, onde resulta numa cena bem engraçada, porque ele fala que a apresentação deles vai ser melhor, e o Takinami só ri. Foi muito legal, digamos que essa posição, digamos, essa pressão do Chika como se ele fosse um capitão. Então eu devo ressaltar que a irmãzinha lá da Kazusa também tava, ela ficou toda, digamos que maravilhada, toda apaixonada pela apresentação da Onesama dela. Então foi uma das melhores partes. Essa apresentação foi muito interessante por vários fatores, e aqui eu citei um pouco, porque Kono Ototomare mostra que a dedicação, o esforço vale, você consegue uma recompensa, mas em determinadas ocasiões a própria obra mostra que às vezes você vai precisar de outras chances. E eu gostei e tinha que destacar porque foi uma das melhores partes mostradas desse episódio. Gostei da motivação da Hakuto, que já foi mostrada e será aprofundada no próximo episódio. Então um episódio bem completo, digamos que de eliminatório, de audição, mostrando os rivais. E o próximo acredito que vai ser isso, por conta de que se sua pergunta é Haru-senpai, o que podemos esperar para o próximo episódio de Kono Ototomare? Então, próximo episódio eu acredito que será o desenvolvimento da Hakuto, como foi a Hinasaka. Verá mais do Mil, a gente verá mais do Sensei, a gente verá mais do carinho deles, da determinação, e assim a gente verá também mais da preparação da Tokise, por conta de que se eles já abordaram um pouco no episódio passado, e no próximo vai ser focado ainda o desenvolvimento da Hakuto, eu acredito que vai sobrar até um tempo maior para eles focarem no Chika, na Haruzuki, nos sentimentos de cada um, mas isso a gente vai ter que esperar. Mas uma coisa eu garanto, assistindo o próximo episódio, a gente conversa. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até agora, a gente se vê no próximo vídeo de Kono Ototomare. Mata, né?